Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Stellarcast. Dessa vez, nós vamos trazer a professora do curso de redação do curso Estelar, né? Essa professora que tem nos ajudado aí a aprovar diversos alunos. E quero trazer a vocês a professora Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso Stellarcast. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui, Luiz, contigo sempre, né? Sempre muito bom, sempre um bate-papo muito tranquilo, muito divertido. E a gente veio aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o nosso curso, né, Luiz? E sobre a prova da UEMA, né? E Sim. sobre a redação da UEMA muito. A gente vai dar assim muitas dicas aqui, então você tem que ficar até o final. Você precisa assistir esse Stellarcast que nós vamos fazer. A professora vai trazer aí dicas importantíssimas. Você que mora aí às vezes em outro estado, é de ou outro município do Maranhão, e às vezes tem aquela ideia de que redação é tudo igual, que a redação da UEMA é a mesma coisa da redação do Enem. E não é, tem suas particularidades, e a gente vai trazer para vocês aqui quais são as particularidades dessa redação que causa aí pânico em todos os alunos, né? Que as pessoas às vezes não entendem. Poxa, mas por que essa prova da UEMA? No Enem é uma coisa, na UEMA às vezes muda um pouco. O que que passa na cabeça desses corretores? E eu estou trazendo aqui a especialista no assunto, né? A nossa professora do curso Estelar, que vai trazer as dicas essenciais para você tirar o 10 na redação UEMA. Então vamos lá, né? Vamos. Professora Fernanda, o que tem, assim, de diferente mais diferente, né, que tem muita diferença, mas o que que tem de mais diferente na redação UEMA da redação Enem? Primeiro, né, a banca, que é totalmente diferente, né? Toda a estrutura da banca é diferente, a forma de pensar desses professores é diferente do professor Enem, então a forma como eles são treinados, toda a estrutura da redação também requer algumas, como você mesmo lembrou, particularidades, né? A redação UEMA, eu considero ela uma redação mais simples, por incrível que pareça, Luiz. A estrutura UEMA, ela não é uma estrutura tão complexa, a nível de você ter que apresentar uma tese mais simples, uma argumentação também mais simples, e a conclusão também é na sua estrutura tradicional, né, de síntese. No entanto, nós temos um pequeno problema aí no meio do caminho, que é a questão da frase temática. Então, se você não consegue fazer essa interpretação da frase temática, que exige de fato treino, né, treino semanal, treino sério, né, porque as frases temáticas da UEMA, elas são mais estruturadas, mais complexas. E diferente do tema Enem, que você vai ter ali um tema de atualidade, um tema que você consegue tranquilamente falar sobre, mesmo que você não tenha ali aquela base, aquela estrutura, você tem informações para colocar na redação. Já no tema UEMA não, exige que você tenha, assim, feito uma leitura mais apurada das obras, né, exige que você tenha, também essa capacidade de perceber que quando esse tema for uma pergunta, você precisa dar a resposta para essa pergunta, né, o quanto antes, seja na tese, seja na argumentação. Ao longo do texto, todo o teu direcionamento argumentativo precisa ser para resolver esse questionamento, e isso exige acompanhamento especializado, né, então professores realmente gabaritados, pessoas que tenham experiência, para te orientar como é que você vai fazer esse processo de interpretação, quais são as possibilidades de seleção de argumento, porque são muitos detalhes relacionados a essa estrutura da frase temática, né. E aí, óbvio, você precisa ter o domínio das obras, e no Enem já não tem essa necessidade, né, são temas de atualidade, temas que nos rondam, temas que a gente tem mais até mesmo afinidade, mais informações para falar, mais vivência, mas no caso da UEMA, apesar de serem sim ainda temas de atualidade, a forma como a frase temática é elaborada acaba deixando ele um pouquinho mais complicado. Exatamente. E tudo isso, pessoal, está disponível para você no nosso curso de redação Nota 10 na UEMA, que Sim, nós estaremos abrindo agora a turma no dia, na verdade, já está na semana de abertura, sim. mas dia 9 nós vamos iniciar, 9 de abril, e nós permaneceremos com essa turma até o final do ano. Então, se você quer fazer parte dessa turma que vai te direcionar para tirar o 10 na redação UEMA, você precisa clicar no link que nós vamos deixar aqui abaixo. Mas Sim. vamos voltar aqui para esse tema importante, né? Redação. A senhora falou que ela é mais simples. O tema, assim, a estrutura dela é mais simples. Porém, o tema da redação EMA, eu acho ele muito complexo. Eu acho, assim, que ele é muito introspectivo. É um tema, assim, como a senhora bem falou. Na UEMA sempre traz um tema que de vivência do dia a dia, é algo geralmente é um problema, e é mais fácil de escorrer. Mas na É mesmo. UEMA, né, é uma coisa assim que fala a gente tem que fazer uma reflexão, às vezes até a gente lê Exatamente. aquele tema ali, fica ali uns 10, 15 minutos ali, o que que essa prova quer que a gente escreva aqui? Então assim, como é que a gente faz? Como é que analisa?
Depois, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para ler aquele e entender logo e não fugir do tema, porque é isso que a grande maioria faz. Acaba fugindo por não entender o que que aquela prova, o que que aquele tema quer que a gente escreva. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente analisa isso para realmente não fugir desse tema? Não vou entregar 100% ouro, tá, Luiz, porque isso é uma construção, mas eu vou dar já algumas dicas para vocês com relação a isso. Primeiro, você tem que focar no núcleo da frase temática, né? Perceber também os pormenores da marcação. Vou dar o exemplo do último tema, né? O que é ser livre em pleno século XXI. Esse tema causou realmente alguns transtornos para os alunos com relação a essa interpretação, né? Porque assim, você não vai para aquela para tradicional de perguntar por quê? Quais são os desafios? Embora lá numa prova, no próprio direcionamento da banca, ela te dá, no começo a UEMA sempre vai te dar ali informações de como é que ela visualiza esse tema. Então, logo ali no início, antes de trazer os textos de apoio, ela meio que mostra qual é o seu posicionamento diante daquele tema. E ali ela mostrava que para ela a liberdade era algo limitado, era uma construção coletiva, não era algo individual. Então, ela já dava ali algumas possibilidades de você fazer seleção de argumento. Então, ficar muito atento aos textos motivadores, porque muita gente não vai ler os textos motivadores, vai pensar assim: "Ah, não posso usar, não posso copiar, então não vou nem ler, vou desconsiderar". É a pior das estratégias. Você precisa estar focado, porque aqueles textos eles vão te dar o direcionamento da banca, então toda aquela escolha não é aleatória. Os textos estão ali para te ajudar a fazer essa interpretação. Então, primeiro ponto, né? Ficar atento ali ao direcionamento da banca, ela sempre vai te dar um textinho no começo ou no final, que mostra ali o posicionamento dela diante do tema. Depois, os textos que ela escolheu. A gente percebe que nos textos desse ano, ela usou todas as obras, a gente tinha ali fragmentos das obras, de forma diversa, fragmentos curtos, mas fragmentos que também continham ali, de forma implícita, problematização, que você poderia usar como argumento, né. E isso a gente aprende semana a semana na construção, né, do curso, porque aí a gente vai fazendo propostas de acordo com essas obras, então a gente vai vendo ali mais ou menos o que que cada obra traz enquanto temática, a gente vê que essa questão da liberdade era algo comum às 3 obras do ano passado, e ele não escolheu aqueles fragmentos de forma aleatória. Então ali você tem, a partir da leitura, a identificação de problematização, que é a argumentação que você pode usar, né. Mas principalmente ficar focado em responder a pergunta: "O que é ser livre?". Esse é o cerne da discussão. O que é ser livre em pleno século XXI? Começa a tese já com essa, reflexão, né, apresentando que você vai discutir o que é ser livre, então foca no tema no momento que você for propor a sua tese e traga 2 argumentos que sustentem essa ideia de que você vai defender o que que é ser livre em pleno século XXI. E isso ali também é uma marcação muito interessante dessa banca, né, porque ela marca o tempo, ela quer saber do agora, né. Isso acaba limitando algumas coisas de seleção de argumento, uma coisa que você só tem essa malícia se você tem treino semanal. Então, se eu seleciono, por exemplo, como argumento legado histórico, raízes históricas, talvez eu saia da expectativa da banca, porque ela não queria saber historicamente o que era ser livre, ela queria saber agora. Então, o fato de você perceber que tem algumas marcações na frase temática também que vão, de alguma forma, limitar a seleção de argumento, tá. Isso tudo, de novo, é com treino, é a gente pegando as estruturas, antigas da UEMA, ou também se espelhando um pouco nos temas da UERJ, né, que a UEMA se inspira bastante na prova da UERJ, e a gente vai treinando ali de maneira que vocês vejam diversas possibilidades de organização temática e vão trabalhando essa interpretação semana a semana com a gente aqui. Mas assim, ficar focado na frase temática, responder com a argumentação e lembrar que na conclusão você precisa simplesmente revisitar essas partes, revisitar o que você apresentou na tese, revisitar o que você apresentou enquanto argumentação e fechar a reflexão acerca disso ali com a nossa estrutura, né, a estruturazinha que a gente cria ali de conclusão para facilitar. Mas basicamente é uma retomada, uma reafirmação de tudo que foi discutido dentro do texto. Pessoal, você tem que entender que para você fazer uma boa redação, né, a professora falou, parece assim que Fácil? é fácil, né, mas é uma construção. Realmente é o que ela disse, é semanalmente. E é por isso que o nosso curso ele traz isso, ele traz essa correção individualizada Sim, e semanalmente. O aluno toda semana tem um tema novo disponível para ele na plataforma, sim, em que ele vai realmente ali naquele momento se esforçar para fazer, ele vai errar e é necessário que ele erre. sim. Os alunos têm que errar. Às vezes a pessoa fica com preguiça, fica: "Poxa, ainda não". Fica com medo, né, fica com vergonha de errar, "Ai, eu não sei fazer, não sei para onde vai", aí deixa de produzir, aí vai se prejudicar, porque a gente só aprende fazendo. Redação eu sempre digo, né, você pode assistir a melhor aula do mundo, mas se você não se colocar para fazer, para escrever, realmente não tem como você dominar. Então precisa produzir.
E esse é o pior momento, porque a pessoa fica com vergonha, Sim, fala assim: "Poxa, a professora vai ler minha redação, ela vai rir, ela vai". Não, cara, é normal. não. Todo mundo um dia passou por essa fase de escrever e tá ali tudo errado. Se você não tiver a humildade de realmente voltar ali pra base, pra realmente começar do zero, é assim, pessoal. Você aí que talvez nunca escreveu uma redação, é normal. Então, já saiu Às da vezes a gente escola há muito tempo, né, Luiz, que às vezes a gente vai adiando nossos sonhos, aí a pessoa eu acho tão legal quando a pessoa diz assim: "Ah, eu já me formei não sei quanto tempo que eu não estudo, saí da escola há um tempão, mas agora eu quero voltar e buscar esse sonho". Eu acho isso muito legal, né, a pessoa tem que ter muita coragem, coragem. E aí, nesse caso da produção também, coragem é muito importante. E você tem essa dedicação que você vai ver, né, o que tem em comum esses meninos todos que a gente consegue aprovar todo ano? A escrita semanal. semanal. Semanalmente eles escreviam, no começo tiravam 2, tiravam 3, mas não desistiram, né. Já finalizaram o curso ali no 9, 9,5, algumas vezes até tirando 10, dependendo da frase temática, né, com mais facilidade. Mas é isso, basicamente, é a gente se colocar para fazer. Tem que fazer. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu sinceramente eu nunca gostei de redação. Era um assunto que eu, assim, eu tinha preguiça de fazer, eu gostava de cálculo, sempre gostei muito de cálculo, matemática, física, eu passava horas estudando. Agora na redação eu ficava olhando para o papel e ficava assim: "Ó, meu Deus do céu, e agora?". Só que eu só passei no CFO depois que eu larguei aquilo que eu gostava, eu parei realmente, eu parei de estudar física e matemática e foquei só na redação, literatura e nas matérias que eu não era bem, eu não era bom. Então, assim, você aí, talvez está passando por essa situação, talvez você olha para o papel, olha para o tema e fica: "Meu Deus, e agora?". Você tem que entender que se você não enfrentar esse desafio, você não passa na prova da UEMA, porque ela vale 40% da prova. Ah, tirei 10, acertei todas as questões. Você tirou 6, porque o 4, mais 4 para tirar o 10, você não vai ter se você não fizer uma boa, excelente prova de redação. E, cara, a redação tem um peso muito grande, né? Tem um peso absurdo a prova de redação. Tem alunos que passaram nas últimas colocações e por conta de uma boa redação foi lá para dentro das vagas. Assim como tem pessoas que estão dentro das vagas e caem lá para as últimas colocações, porque fez uma redação ruim. Então, assim, eu diria que de todas as matérias, não existe peso, deixar claro, não existe peso entre as matérias, e deixar isso bem claro, para o pessoal não pegar e falar que: "Ah, o capitão falou que existe peso", não existe, todas são importantes, mas, ela equivale a 40% da prova, e a grande maioria das pessoas tem dificuldade nela. Então a forma como ela calcula a prova dela, né, acaba premiando aquelas que a grande maioria erra. E redação é, na minha visão, nos cálculos, é a que tem um peso, não vou nem usar essa palavra de novo, que tem uma preponderância maior, ela tem uma ênfase maior na nota do aluno, na prática, Sim. beleza? Então você tem que ter dar essa importância para essa matéria. Se você não fizer uma boa redação, você não passa. E pessoal, falando nisso, eu queria, dessa de um assunto muito importante, né, que é em relação às obras literárias. Eu percebo que sempre a UEMA, né, ela usa as obras literárias para definir o seu tema. Sempre tem sido assim, né, ao longo desde que eu percebi isso, na verdade, quando eu fiz a prova da UEMA a primeira vez, eu não percebia isso, as pessoas não falavam muito disso. De 3 anos para cá que realmente começou, 3, 4 anos, falaram: "Não, realmente, as obras literárias têm tudo a ver com o tema da redação". E nesse último edital já veio, né, já veio descrito que é realmente as obras literárias têm tudo a ver com o tema da redação. E de onde vem isso e por que a UEMA faz isso, e como a gente deve analisar essas obras literárias para fazer uma boa redação? Como é que esse estudo a longo porque as obras literárias vão sair agora, mês de Sim. abril, provavelmente sai agora mês de abril. Como é que a gente faz essa análise aí, essa percepção para fazer uma boa redação e colocar ali, um contexto legal para usar alguma argumentação na minha redação? Bom, Luiz, com relação ao uso das obras, a UEMA faz isso mais ou menos desde 2016. Antes realmente era mais tema de atualidade, apesar de sempre ser uma estrutura de tema um pouco mais complexa do que a Banca Enem. Ela teve uma reformulada ultimamente, né, e realmente decidiu usar essas obras de forma mais proveitosa. Então a gente vai ver as obras não só na prova de redação, mas também ao longo da prova de uma forma geral, a gente vê o EMA explorando para além da prova de língua portuguesa, né, você vai encontrar a obra lá na prova de história, vai encontrar a prova lá na prova de geografia, enfim. A obra as obras vão ser usadas de forma diversa ao longo
da estruturação da banca UEMA, né. Então houve uma mudança, melhor aproveitamento. E eu acho isso muito positivo, porque não fazia sentido ela exigir que você lesse essas obras simplesmente para usar em algumas questões de língua portuguesa, né. Então toda a reflexão hoje é baseada nessas obras. Então até a seleção de questões, né, também vai acontecer baseado nessas obras. Então é muito importante que os alunos primeiro leiam, tenham domínio tanto das obras, não só da questão do enredo das obras, mas também do contexto de produção dessas obras, do período literário a que elas pertencem. Isso tudo vai favorecer que eles tenham um raciocínio mais amplo com relação a como eu posso utilizar, porque eu posso utilizar elas falando diretamente, né, de personagens, posso falar do enredo, posso falar do contexto em que ela foi produzida, né, para fazer essa contextualização na redação, porque geralmente a gente usa a obra para isso, para fazer a contextualização ou para ilustrar. Então, são 2 usos, basicamente, que a gente faz da obra literária nessa produção. A contextualização a gente faz ali na introdução, principalmente, né, para apresentar a nossa tese, seria interessante fazer uso das obras, não necessariamente obrigatória, se não botar as obras vai tirar zero, não é assim que funciona. Mas lá no texto de instrução, ele sempre diz que para você levar em consideração, né, no comando da proposta, para você levar em consideração a leitura das obras indicadas. Então é bom que você faça a reflexão baseada nas obras. Uma forma interessante é lá na introdução, né, que é o momento em que você tem mais liberdade para fazer isso. Outro momento interessante é na argumentação, que você pode usar para ilustrar rapidamente, porque a UEMA não gosta que você faça aquele parágrafo muito narrativo. Então é algo bem pontual, você usa ali para ilustrar a situação da obra a partir do argumento que você traz. Então são 2 formas, basicamente, que você vai utilizar na redação. E como é que faz para não forçar também, né? Porque às vezes o aluno sabe que tem que usar a obra e quer forçar, às vezes ele quer forçar uma coisa que não existe conexão, e aí ele acaba Ah, ele vai forçando uma situação prejudicar que não a não existe. coerência. Exatamente. Geralmente, esse aluno vai ter uma falha de interpretação, né, com relação a essa obra. Por isso é que é importante você ter um entendimento pleno de todo o contexto de produção, do enredo, né, e também da questão da frase temática, porque a frase temática também envolve as nossas vivências, né, coisas que a gente experiencia, que a gente olha, que a gente observa, que a gente vive, é um tema cotidiano, não é uma coisa assim: "Nossa, aleatória, a gente já tirou isso", né. Então é uma coisa que está envolto, faz parte do nosso cotidiano, e a gente tem que trabalhar essa interpretação dessas situações aliada às obras literárias. Se eu tenho uma falha nessa seleção, se eu tenho uma falha nesse encaixe, eu vou estar falhando ali na parte da coerência textual, então eu tenho que selecionar de forma adequada, eu tenho que relacionar de forma adequada, eu tenho que organizar. São as habilidades de argumentação. Então esse aluno, basicamente, ele tem falha nessa habilidade, e a falha nessa habilidade é falta de quê? Treino. Não treina, então ele vai ter dificuldade de fazer. Então tudo isso para eu desenvolver, eu preciso treinar, eu preciso escrever semanalmente, precisa ser todo dia, precisa ser 10 redações por dia? Claro que não. Então tá mais do que provado que uma redação por semana já te ajuda, até porque você tem outras coisas para estudar, né. Quem dera que fosse só a redação, pra gente ficar fera, e aí garantir a aprovação. A redação, como o Luiz bem pontuou aqui, é preponderante para tua aprovação, e você deve se dedicar, sim, a essa redação. Porque se você não faz esse treino, você vai ter sim essas falhas de seleção, de encaixe, de relação, e aí vai acabar sendo prejudicado ali na coerência, às vezes até na tipologia, às vezes até no atendimento ao tema, que a banca esse ano teve uma particularidade com relação a isso. Em alguns momentos ela vai punir o aluno por conta de não ter uma progressão temática, né, então ela mostra-se um pouco mais rigorosa com relação a como você trabalha essa frase temática, né, a qualidade dessas informações, desse repertório que você utiliza. E como você expande esse tema. Então tudo isso ela vai ser mais criteriosa agora em 2024 e acredito que ela vai manter isso para 2025. Então se já era complicado, agora mesmo é que você precisa treinar. E assim, é muito importante isso que a senhora falou, porque, como mais uma vez a senhora disse, não é da noite para o dia. É um treinamento semanal. E a gente tem um módulo, né, nosso curso, que fala especificamente disso, como usar as obras literárias na sua redação, para que você não fuja do tema, para que você não inclua ali uma citação de forma equivocada e acabe tirando, perdendo pontos, né, que você não quer. Então, mas assim, a pergunta também é obrigatório, tem que ter a citação da obra, ou eu posso fazer uma redação sem citar algo da obra, trazendo uma referência de outro livro, ou algo assim, ou de um filme, ou de um livro de história, um contexto histórico, ou tem que ter obrigatório a obra? Pois é, Luiz, essa informação, se é obrigatório ou não, realmente só quem faz a correção é que pode afirmar, né, e esse grupo é um grupo muito fechado.
Então, assim, a gente indica que você faça o uso pelo menos uma vez de uma das obras, não todas também, ao longo dessa redação. E se você vai fazer o nosso curso, você vai ter total capacidade de fazer isso, tranquilamente, sem dor, sem E sofrimento, da forma correta. da forma correta, com uma boa seleção e uma boa relação, tá? Tranquilamente, você consegue usar pelo menos uma vez a obra de leitura obrigatória. Mas, assim, a pessoa que afirma que não é obrigatório, ou que é obrigatório, tá falando por achismo, porque realmente quem sabe é quem faz o processo de correção. E como eu te disse, é uma banca realmente muito fechada, muito bem treinada, muito bem orientada, e aí só realmente quem tá dentro do processo é que sabe. Tem algumas coisas que só quem tá dentro do processo de correção é que pode afirmar, assim, 100% de certeza. Entendi. E em relação, professora, em relação aos principais erros, né, dos alunos, quais são os principais erros que o aluno comete, que acaba perdendo pontos na correção que a senhora observa? Eu vou falar dos alunos que estão preparados, né, porque os que não estão preparados vão fugir do tema, Nem vão fazer. não vão fazer uma boa redação, né, vão ficar ali no nível do 4, no nível do 5, ainda não conhecem nem a estrutura. Então eu vou falar de quem já conhece a estrutura, de quem já domina. Geralmente o que é que faz os meus alunos, né, que estão prontinhos para tirar um 10, não tirar esse 10, né. Atenção, às vezes eles ficam muito tensos, nervosos, né, tem que preparar essa parte também, né, com a pressão da prova, e aí eles acabam errando besteira. Questões gramaticais, né, ali, pontuação, crase, concordância, coisas básicas, ortografia, falta de acentuação. Por isso a gente encaixa no curso esses conteúdos, conforme o que? A necessidade dos alunos que estão no curso. Então se a gente percebe, lógico, tem conteúdos que são básicos, o aluno que vai escrever tem que saber estrutura sintática, coesão textual, até o critério coesão. Então tem que saber. Mas os outros conteúdos a gente vai encaixando conforme a necessidade da turma. Então a gente percebe: essa turma está errando bastante regência", a gente traz aula de regência. "Essa turma está errando bastante pontuação", a gente traz o conteúdo de pontuação, traz exercício também, né. Então a gente trabalha essa parte gramatical, porque geralmente ela tira o nosso 10, né, geralmente a gente perde o 10 na parte gramatical. Seja ali numa escolha equivocada de conectivo, no momento da coesão, né, e seja nessas outras situações da gramática. Por isso a gente resolve encaixar no nosso curso o conteúdo gramatical, porque ele acaba tirando 10. Em termos de, coerência, às vezes o pequenas falhas, né, de progressão, às vezes você repetir a exemplificação, mas é muito raro. Geralmente o nosso aluno ele perde ponto mais na questão gramatical. E é por isso que tem um módulo só disso, pessoal, da Sim. gramática, crase, lá disponível para vocês lá na nossa plataforma. E porque assim, o pessoal tem que entender, né, que nosso curso, além de ter as aulas gravadas, que foram gravadas bonitinha no estúdio, no formato que você já conhece do Estelar, com aulas ali bem objetivas, com a qualidade excepcional, com os melhores professores do país para cada uma dos seus projetos, nós temos aí o direcionamento para a banca, né? A gente realmente faz ali é direcionado. Todos os nossos projetos são direcionados para aquilo que a banca exige. E o curso de redação não é diferente, né? Não é diferente. A gente busca sempre ali primar por essa qualidade. E como os alunos acabam errando muito nessa parte, a gente trouxe, né, exatamente um conjunto de aulas para ensinar o aluno a não cometer esses pequenos erros que acabam tirando meio ponto, Isso. 0,25, e é e vai cara, 0,25 numa prova da UEMA, tu passa aí mais pelo menos umas 10 posições, às vezes acontece. Sim. 10 posições, 5 posições que te coloca dentro das vagas, ou te coloca lá embaixo. Então, assim, é uma diferença absurda, é uma diferença absurda. Meio ponto então, total. Então, assim, vocês têm que prestar muita atenção, né, escolham, cursos que realmente aprovam, realmente tem essa qualidade, esse compromisso com os alunos. Professora, agora eu tenho uma pergunta também, uma pergunta muito, assim, particular e também muitos alunos, eu percebo que eles estão por conta desse tempo da prova, né, a prova da UEM tu tem ali em torno de 5 horas para fazer, né, tu tem que fazer a prova objetiva e tem que fazer uma redação. E acaba que você tem pouco tempo, é pouco tempo, eu acho pouco tempo, né, de fazer uma boa redação e a prova objetiva. Às vezes sobra então pouco tempo, você tem ali o quê? 1 hora e meia, 2 horas para fazer uma prova e às vezes tem gente que usa aí 3 horas para fazer uma redação. Demora muito para fazer e corrigir, né.
E tem alunos que acabam, montando a sua própria estrutura já pré-pronta, né, montando ali uma eu não vou dizer que o argumento pronto, mas já o meio caminho andado ali, já como iniciar, como fazer, como iniciar uma introdução, como fazer a primeira argumentação. O que que a senhora acha desse aluno que já vem com a sua redação ali, já o esqueleto já montadinho, só mudar uma coisa ou outra? A senhora acha válido fazer isso ou não, só tem que construir lá na hora da redação? O que que a senhora pensa em relação a isso? Se esse esqueleto for baseado em argumentação, né, já sei os argumentos, domino alguns argumentos e percebo que para aquela frase temática dá para utilizar esses argumentos. Se for com relação à argumentação, ok. Eu sou contra um pouco modelos prontos relacionados a repertório, né, já ter ali o repertório consolidado, que eu vou usar essa citação, que eu vou usar aí eu já acho que às vezes fica forçado, dependendo de como você faz a reflexão. Mas aqui a gente sempre orienta os alunos, de fato, a criar essa estrutura, a já ter ali a sua forma de apresentar a tese de forma mais simples, né, que é o jeito que a UEMA gosta. A gente trabalha com a estrutura, assim, de mostrar para vocês como é que organiza esse parágrafo por períodos. Então, como é que eu faço a introdução? Então, a gente já sabe que a introdução do aluno do Estelar já vai ter ali 3 períodos, porque é uma coisa que a gente combina em aula, o que que vai ter em cada período. Então, essa parte de estruturar cada parágrafo, isso aí a gente realmente vai direcionar vocês para fazer. E aí a parte do repertório que a gente faz a seleção na hora, dependendo do tema da redação. Argumentos também, gente, tem possibilidades, a gente pensa assim: "Ah, de onde é que tira esses argumentos?". Tem argumentos que vão se repetindo mesmo conforme ali muda o tema, mas os argumentos eles são comuns a vários temas, então isso aí também a gente te ensina, a gente te mostra como é que você pode fazer essa seleção de argumentos, né. Então acaba que sim, você vai com uma noção do que precisa ser feito. Isso reduz bastante o tempo, mas principalmente para trabalhar o tempo, a gente precisa de treino semanal. De novo, de novo, um treino semanal. Porque esse treino semanal você primeiro vai se adaptar à estrutura, e aí depois você vai montando conteúdo, porque a cada semana é um tema novo, são novos conhecimentos, novas informações que você vai ter com relação às obras, com relação ao próprio processo de argumentação, de organização dessas ideias dentro dos parágrafos. E aí depois você vai pegando, né, toda essa estrutura e ficando mais simples. Exatamente, uma construção, pessoal, não se Sim, aprende da noite para o dia, em uma semana, é uma construção. É por isso que nós estamos começando, iniciando agora em abril esse curso. sim. Nós iremos abrir outras turmas ao longo do ano, mas é muito importante você começar com antecedência, já começar a Justamente para ter estudar. esse conteúdo, né, para ter esse repertório que é construído semana a semana, né, um tijolinho de cada vez, aí no final a gente tem ali a perfeição do teu texto, mas é realmente um trabalho que é de formiguinha, né, toda semana é ter paciência, é ter persistência, é se dedicar, porque realmente dá trabalho, a gente vai dizer assim: "Ai, vai aprender a escrever do dia para a noite", exige sim dedicação, exige que você produza, que você sente, como para aprovar, né, para aprovar a gente precisa disso também, precisa sentar e estudar. Redação a mesma coisa, você precisa sentar, escrever toda semana e ir ampliando esse teu repertório semana a semana. Cada tema discutido, você vai evoluindo, você vai tendo conteúdo para usar lá no dia da redação da UEMA. Porque cada semana o aluno aprende uma coisa nova, Sim, ele erra, a uma estrutura correção. nova de tema, uma possibilidade nova de organização temática, tipos de tema que a UEMA pode trabalhar, a forma como ela vai estruturar esse tema. Então a gente te prepara, né, para o que pode vir. E aqueles erros que você cometeu naquela semana, você já vai implementar, né, as correções na próxima redação, Sim. que a nossa professora a gente manda uma correção muito bem detalhada para você, você vai receber ali todas as orientações, o que você errou pontualmente. Baseado em cada critério, a gente vai te mostrando, a gente vai criando metas de como é que você pode melhorar, ajustes que você deve fazer. Então, a cada produção, a gente vai, sinalizando para ti o que que você precisa estar ajustando para que a tua estrutura fique 100% ali, dentro da expectativa da banca UEMA. E retornando na pergunta que eu fiz, acaba que você quando monta a sua própria estrutura, a forma que você escreve que é no que se adequa ao padrão EMA, aí sim, aí vale a pena você já ter um esqueleto pronto que vai se adequar, lógico, ao tema que vai ser escolhido, porque querendo ou não acaba economizando um tempo, Sim, porque se você for do zero ali, às vezes em uma hora você não consegue, e é muito difícil naquela pressão. Eu diria que quando você faz uma coisa várias e várias vezes e já tem algo pré-pronto, já no padrão estilo,
que essa prova quer, você faz mais rápido. Você não perde É tempo. verdade. Você não perde tempo. Como já aconteceu aqui, eu próprio, um dos alunos falou em nosso podcast, falou isso: "Cara, eu escrevia tão rápido, eu já tinha minha estrutura já montada na minha cabeça, que no dia ele tinha ali questão de poucos minutos pra pessoa que estava lá na sala pegar a prova dele, e terminou a conclusão dele direto na folha de redação, por conta que ele já estava Estruturando ele tudo ali. demorou muito tempo na prova objetiva e sobrou pouco tempo pra ele fazer a redação. Aí ele: "Caramba!" E ele terminou a conclusão lá diretamente na folha de redação. Foi até o caso do Lúcio, convido você a assistir o podcast dele, e ele fala muito bem disso, e ele só conseguiu porque ele fez muitas redações, porque ele realmente, semanalmente, ele estava lá fazendo redações, estava fazendo as correções, e ele conseguiu fazer essa redação rápida. E é prática, pessoal. Se você pratica algo, várias e várias, várias vezes, aquilo se torna tão natural. Se torna simples, se torna fácil. Agora, no começo, vai ser É, horrível. No começo tu vai ficar ali pra sair a introdução, tu fica: "Meu Deus do céu, o pra que que eu onde vou vai isso escrever?" aqui? E tal. Mas Isso é aí normal, gente, normal. normal. Mas é não desistir, é continuar, é perseverar, é ali, é continuar focado no objetivo que você vai alcançar. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que escreve muito bem já teve esse momento de travar e não sair, mas depois com o tempo fica melhor, tem a rotina, tem os áudios que eu mando lá no grupo de vez em quando o pessoal lá se A motivação. motivar, o pessoal mandar a redação, às vezes eu falo: "Ó, você não tá mandando redação, É, pessoal, bora lá, hoje é o dia". Isso também acaba é uma forma de, né, de motivar a galera a mandar suas redações, a realmente se colocar para fazer, não ter medo de errar, beleza? Pessoal, eu queria aqui agradecer a professora por estar aqui, né, dando essas orientações a todos vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a abertura dessas novas turmas, né, dessa turma de redação Foco EMA 2024, né, que é focado nesse 2025. vestibular para 2025, né, que é o Isso, PAS de 2025, mas é a primeira turma de 4. 2024, que é visando o PAS de 2025, que vai ser a prova da UEMA em novembro. Se você quer saber mais informações, eu vou deixar um link aqui abaixo para você entrar lá na nossa lista de espera. Nós não abrimos muitas vagas. Por quê, cara? Porque a gente quer realmente, fazer um trabalho de qualidade, então a gente realmente tem um número X de alunos, fechou esse número, a gente dá uma parada e a gente abre posteriormente, até para a gente trabalhar de forma bem Fazer esse direcionada acompanhamento e com individual, qualidade. bem Exatamente. próximo mesmo dos alunos. Até porque as redações são corrigidas de forma individual, né. Sim, É individual, é individualizado, então a gente precisa ter ficar bem ligado nessa questão de quantidade de alunos para oferecer um ótimo serviço, né. Então, pessoal, convido vocês a virem para o nosso curso estelar, curso focado, curso de redação do curso estelar, curso nota 10 na UEMA, que é o foco UEMA. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Stellarcast. Valeu! tchau, gente, obrigada.